Questão disputada sobre as criaturas espirituais, por Santo Tomás de Aquino. A tradução é de Carlos Noguet, Realizações Editora, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se, PayPal, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também o link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você pode comprar livros que sejam gravados aqui no canal, para que sejam gravados. E ainda há também o link para tornar-se membro aqui do canal. Diversas são as possibilidades, então ouça o meu trabalho, veja. E caso concorde com o que aqui é feito e queira fazer parte justamente, basta ver aí o descritivo. Eu peço para que também, caso gostem do meu trabalho, vocês curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E finalmente peço também, é claro, para que orem por mim a Nosso Senhor. Eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. E desejo a todos uma boa escuta. Seguimos para o artigo 3º. Em terceiro, indaga-se se a substância espiritual, que é a alma humana, se une ao corpo por algum meio. E parece que sim. Com efeito, diz Dionísio no capítulo 13 da Hierarquia Celeste que as coisas supremas se conjuntam às ínfimas pelas intermediárias, mas entre a substância espiritual e o corpo são intermédias a alma vegetal e a animal. Logo, a substância espiritual, que é a alma racional, une-se ao corpo mediante a alma vegetal e a animal. Ademais, diz o filósofo no livro 2º de De Anima, que a alma, abre aspas, é ato de um corpo orgânico que tem vida em potência, fecha aspas. Por conseguinte, o corpo físico orgânico que tem vida em potência compara-se à alma como a matéria à forma. Mas isto, ou seja, o corpo físico orgânico não é senão por alguma forma substancial. Logo, tal forma substancial, qualquer que seja, precede na matéria a substância espiritual, que é a alma racional, e pela mesma razão as outras formas conseguintes, que são a alma sensível e a vegetal. Ademais, conquanto a matéria não seja gênero nem a forma seja diferença, porque nenhuma delas se predica do composto, o gênero, todavia, e a diferença predicam-se da espécie. No entanto, segundo o filósofo no livro 8º da Metafísica, que pode ser ouvido aqui no canal, o gênero se toma da matéria e a espécie da forma. Mas o gênero de homem é animal, que se toma da natureza sensitiva, enquanto a diferença de homem é racional, que se toma da alma racional. A natureza sensitiva, portanto, compara-se à alma racional como a matéria à forma, mas a natureza sensitiva perfaz-se pela alma sensitiva. Logo, a alma sensitiva pré-existe à alma racional na natureza, e pela mesma razão todas as outras formas precedentes. Ademais, como se prova no livro 7º da Física, tudo o que se move a si mesmo se divide em duas partes, uma das quais é movente e a outra movida. Mas o homem e todo e qualquer animal se movem a si mesmos. A parte sua movente, porém, é a alma, enquanto a parte movida não pode ser a matéria nua, senão que é necessário que seja o corpo, porque tudo o que se move é corpo, como se prova no livro 6º da Física. Ora, o corpo é por alguma forma. Por conseguinte, pré-existe a alma a alguma forma na matéria, e assim o mesmo que antes. Ademais, diz o Damasceno, que é tanta a simplicidade da essência divina que não conviria que o verbo se unisse à carne, senão mediante a alma. Portanto, a distinção segundo simples e composto impede que algumas coisas possam conjuntar-se sem meio, mas a alma racional e o corpo distam maximamente segundo o simples e o composto. Logo, é necessário que se unam por um meio. Ademais, diz Agostinho no livro de Spiritus et Anima que, abre aspas,
A alma, que é verdadeiramente espírito, e a carne, que é verdadeiramente corpo, se conjuntam fácil e convenientemente em suas extremidades, isto é, no fantástico da alma, que não é corpo, mas se assemelha ao corpo, e na sensualidade do corpo, que é verdadeiramente espírito, porque sem a alma não pode fazer-se. Fecha aspas. Logo, conjunta-se a alma ao corpo por dois meios, ou seja, a fantasia e a sensualidade. Ademais, disse no mesmo livro, abre aspas, como a alma é incorpórea, pela natureza mais sutil de seu corpo, isto é, o fogo e o ar, governa o corpo. Fecha aspas. Mas pela mesma razão administra o corpo por onde se une a ele. Faltando com efeito isso porque administra o corpo, a alma se separa do corpo, como diz Agostinho. Logo, a alma une-se ao corpo por um meio. Ademais, as coisas que diferem maximamente não se conjuntam senão por um meio, mas corruptível e incorruptível diferem maximamente, como se diz no livro 10º da Metafísica. Por conseguinte, a alma humana, que é incorruptível, não se une a um corpo corruptível senão por um meio. Ademais, diz certo filósofo, no livro De Differentia Spiritus et Anime, que a alma se une ao corpo mediante o espírito. Une-se a ele, portanto, por um meio. Ademais, coisas que são diversas por essência não se unem sem um meio. É necessário, com efeito, haver algo que as faça algo uno, como se patenteia no livro 8º da Metafísica. Mas a alma e o corpo diferem por essência, logo, não podem unir-se senão por um meio. Ademais, a alma une-se ao corpo para perfazer-se por tal união, porque a forma não é pela matéria, mas a matéria pela forma. Mas a alma perfaz-se pela união com o corpo precipuamente quanto ao inteligir fantástico, ou seja, enquanto intelige abstraindo dos fantasmas. Logo, une-se ao corpo pelos fantasmas, que não são da essência do corpo nem da essência da alma. Logo, a alma une-se ao corpo por um meio. Ademais, antes do evento da alma racional no útero materno, o corpo tem alguma forma. Adveniente, porém, a alma racional, não há que dizer que tal forma desaparece, porque não cai no nada e nem haveria nada a que retornasse. Logo, alguma forma pré-existe na matéria antes da alma racional. Ademais, antes do advento da alma racional, aparecem no embrião operações vitais, como se patenteia no livro 16, do De Geratione Animalium. Mas as operações vitais não são senão pela alma. Logo, outra alma pré-existe no corpo antes do advento da alma racional. E assim parece que a alma racional se une ao corpo mediante outra alma. Ademais, como no que abstrai não há falsidade, como se diz no livro 2º da Física, é necessário que o corpo de que falam os matemáticos seja de algum modo. Como, pois, não está separado das coisas sensíveis, segue-se que esteja nas coisas sensíveis. Mas para que seja corpo, requer-se uma forma de corporeidade. Logo, pré-intelige-se ao menos uma forma de corporeidade no corpo humano, que é corpo sensível, antes da forma racional. Ademais, disse no livro 7º da Metafísica que toda definição tem partes e que as partes da definição são formas. Em tudo o que é definido, por conseguinte, é necessário que haja muitas formas. Como, pois, o homem é algo definido, é necessário pôr nele muitas formas, e assim, alguma forma pré-existe a alma racional. Ademais, não dá o que não tem, mas a alma racional não tem corporeidade, por ser incorpórea. Logo, não dá a corporeidade ao homem, e assim é necessário que o homem a tenha de outra forma. Ademais, diz o comentador que a matéria-prima recebe as formas universais antes que as particulares. Por exemplo, a forma do corpo antes que a forma do corpo animado, e assim sucessivamente. Como, pois, a alma humana é a última forma e maximamente específica, parece que pressupõe outras formas universais na matéria. Ademais, diz o comentador no livro De Substantia Orbis, que as dimensões pré-existem na matéria às formas elementares.
Mas as dimensões são acidentes e pressupõem alguma forma substancial na matéria. Do contrário, o ser acidental precederia o ser substancial. Logo, a forma do elemento simples pré-existe na matéria alguma outra forma substancial. Com muito mais razão, por conseguinte, pré-existe alguma forma substancial à alma racional. Ademais, segundo o filósofo no livro De Generazione, é mais fácil que o ar se converta em fogo que a água, porque convém com ele em uma qualidade, ou seja, o calor. Pois quando do ar se faz fogo, é necessário que permaneça o mesmo calor em espécie, porque se diferisse em espécie o calor do fogo do calor do ar, haveria 8 qualidades primeiras, e não só 4. E com efeito, a mesma razão seria a das outras qualidades, cada uma das quais se encontra em 2 elementos. Se, portanto, se dissesse que permanece o mesmo em espécie, mas diferem em número, não seria mais fácil a conversão do ar em fogo do que a da água em fogo, porque a forma do fogo teria de corromper 2 qualidades no ar como na água. Resta, por conseguinte, que seja o mesmo calor em número. Mas isso não é possível sem que pré-exista alguma forma substancial que em ambos permaneça una e conserve uno ao sujeito do calor. Não pode, com efeito, haver acidente uno em número sem que o sujeito seja uno. É necessário dizer, portanto, que, antes da forma do corpo simples, se pré-intelige na matéria alguma forma substancial, logo, muito mais antes da forma racional. Ademais, a matéria-prima, enquanto tal, tem-se indiferentemente a todas as formas. Se, pois, não pré-existissem certas formas e disposições antes de outras pelas quais se apropriasse a esta ou àquela forma, a matéria-prima não receberia em si mais esta forma que aquela. Ademais, a matéria une-se à forma pela potência pela qual pode subsistar, mas tal potência não é a mesma coisa que a essência da matéria. Assim, com efeito, seria igual em simplicidade a Deus que é em sua potência. Logo, há algum meio entre a matéria e a alma, e qualquer outra forma. Mas, contrariamente, está escrito no livro de Ecclesiastes Dogmatibus, de Ecclesiastes Dogmatibus, abre aspas, não falamos de 2 almas no homem, uma animal que vivifique o corpo e outra espiritual que ministre ou proporcione a razão. Fecha aspas. Por isso, argue-se assim. Tal como o homem está no gênero animal, assim também está no gênero do corpo animado e no da substância. Mas por uma e mesma forma que a alma é homem e animal, como se patenteia pelo dito da referida autoridade. Logo, pela mesma razão, por uma e mesma forma, é colocado em todos os gêneros superiores. E assim, não pré-existe a alma nenhuma forma na matéria. Ademais, mais distam Deus e a alma que a alma e o corpo. Mas, no mistério da encarnação do Verbo, este se uniu à alma imediatamente. Logo, com muito mais razão pode dar-se um meio entre a alma e o corpo. Ademais, é necessário que o meio participe de ambos os extremos. Mas não pode ser algo que em parte seja corporal, em parte espiritual. Logo, não pode dar-se meio entre a alma e o corpo. Ademais, diz o mestre Pedro Lombardo, na primeira distinção do livro 2º de Sententiarum, que a união da alma ao corpo é exemplo de beata ou bem-aventurada união, pela qual a alma beata ou bem-aventurada se conjunta a Deus. A união da alma ao corpo é exemplo da beata ou bem-aventurada união, pela qual a alma beata ou bem-aventurada se conjunta a Deus. Mas essa conjunção se faz sem meio. Logo, também aquela união, a da alma e do corpo. Ademais, diz o filósofo no livro 1º de De Anima, que o corpo não contém a alma, senão que antes a alma é que contém o corpo. E diz no mesmo lugar o comentador que a alma é a causa da continuidade do corpo, mas a continuidade do corpo depende da forma substancial pela qual o corpo é corpo. Logo, a mesma alma racional é no homem a forma pela qual o corpo é corpo. Ademais,
A alma racional é mais eficaz e mais virtuosa que a forma do elemento simples. Mas, pela forma do elemento simples, o corpo simples tem tudo quanto substancialmente é. Logo, com muito mais razão tem-no o corpo humano. E assim, não preexiste nenhuma forma ou nenhum meio. Respondo. Deve dizer-se que a verdade desta questão depende de algum modo de uma premissa. Se com efeito, como alguns puseram, a alma racional se une ao corpo só por contato virtual, como motor, nada proibiria dizer que há muitos meios entre a alma e o corpo. E mais ainda entre a alma e a matéria-prima. Se todavia se põe que a alma se une ao corpo como forma, é necessário dizer que se une a ele imediatamente. Toda forma com efeito substancial ou acidental se une à matéria ou sujeito. Toda e qualquer coisa, de fato, é enquanto é ente. Mas toda e qualquer coisa é ente em ato pela forma, ou segundo o ser substancial, ou segundo o ser acidental. Daí que toda forma seja ato, e, por conseguinte, razão da unidade por que algo é uno. Assim, pois, como não se pode dizer que haja algum outro meio pelo qual a matéria tenha o ser por sua forma, assim tampouco se pode dizer que haja algum outro meio que una a forma à matéria ou sujeito. Enquanto, pois, a alma é forma do corpo, não pode haver nenhum meio entre a alma e o corpo. Enquanto, porém, é motor, nada proíbe por aí numerosos meios. Manifestamente, com efeito, a alma move os membros pelo coração e move o corpo pelo espírito. Mas então resta uma dúvida, a saber, qual é o sujeito próprio da alma, que se compare a ela como a matéria à forma. Quanto a isto, há dupla opinião. Alguns, com efeito, dizem que há muitas formas substanciais no mesmo indivíduo, cada uma das quais subjaz a outra. E assim a matéria-prima não é o sujeito imediato da forma substancial última, senão que se subordina a ela mediante formas médias, de modo que a mesma matéria, enquanto está sob a primeira forma, é sujeito próximo da forma segunda, e assim sucessivamente até a forma última. Assim, pois, o sujeito próximo da alma racional é o corpo perfeito, que se perfez pela alma sensitiva. E a ele a alma racional une-se como forma. A outra opinião é que em um indivíduo não há senão uma forma substancial, e segundo isto é necessário dizer que pela forma substancial, que é a forma humana, tem este indivíduo não só que seja homem, mas que seja animal, e que seja vivo, e que seja corpo, e substância, e ente. E assim, nenhuma outra forma substancial precede neste homem a alma humana. E, por conseguinte, nem nenhuma acidental. Porque então, ou seja, se tal se desse, seria necessário dizer que a matéria é perfeita primeiramente pela forma acidental que pela forma substancial, o que é impossível. É necessário, com efeito, que todo e qualquer acidente se funde na substância. Mas a diversidade dessas duas opiniões procede de que uns, ao inquirir a verdade da natureza das coisas, partiram das razões inteligíveis, o que era próprio dos platônicos. Outros, porém, partiram das coisas sensíveis, e isto era próprio da filosofia de Aristóteles, como diz Simplício no Commento super Predicamenta. Os platônicos consideraram certa ordem de gêneros e de espécies e que o superior pode sempre inteligir-se sem o inferior, assim como o homem sem este homem, e animal sem homem, e assim sucessivamente. Estimaram também que tudo o que é abstraído no intelecto está abstraído também em ré, na coisa. Parecia-lhes, aliás, que o intelecto abstrator seria falso ou vão se não lhe respondesse nenhuma coisa abstrata. Por isso mesmo também creram que os entes matemáticos estão abstraídos ou separados dos sensíveis,
porque se inteligem sem estes. Daí que tenham posto o homem abstraído ou separado destes homens, e assim sucessivamente até ao ente uno e bom, que puseram como a suma virtude das coisas. Viram, com efeito, que sempre o inferior é mais particular que seu superior, e que a natureza do superior é participada no inferior, mas o participante tem-se como material com respeito ao participado. Por isso eles puseram que entre os abstratos, quanto mais algo é universal, tanto mais é formal. Outros, no entanto, seguindo a mesma via, puseram em oposição que, quanto mais universal é uma forma, tanto mais material é. E esta é a posição de Avicebron no livro Fons Vitae. Ele pôs com efeito a matéria-prima sem nenhuma forma, a qual chamou matéria universal, e disse que a matéria é comum às substâncias espirituais e às corporais, e que lhe advém uma forma universal, que é a forma da substância. Disse, porém, que a matéria assim existente, sob a forma da substância, em alguma parte sua recebe a forma da corporeidade, enquanto outra parte sua, que pertence às substâncias espirituais, permanece sem tal forma. E prosseguindo assim, pôs na matéria a forma sob uma forma segundo a ordem dos gêneros e das espécies, até a última espécie especialíssima. E esta posição, conquanto pareça discordar da primeira, segundo todavia a verdade da coisa, concorda com ela e é sequela sua. Com efeito, puseram os platônicos que, quanto mais universal e mais formal é uma causa, tanto mais é subtraída a sua perfeição no indivíduo. Por isso puseram que a matéria-prima é efeito do primeiro abstrato, que é o bem, para que o primeiro agente correspondesse ao primeiro sujeito, e assim sucessivamente segundo a ordem das causas abstratas e das formas participadas na matéria. Assim como o abstrato mais universal é o mais formal, assim também a forma participada mais universal é a mais material. Mas esta posição, segundo os verdadeiros princípios da filosofia, os quais Aristóteles considerou, é impossível. Em primeiro lugar, de fato, porque nenhum indivíduo da substância seria impliciter uno. Com efeito, não se faz algo simpliciter, simplesmente uno, de dois atos, mas sim de potência e de ato, enquanto aquilo que está em potência se faz ato. E por isso o homem branco não é simpliciter uno, simplesmente uno, mas animal bípede é simplesmente uno, porque isso mesmo que é animal é bípede. Se, porém, o animal fosse separadamente animal e separadamente bípede, o homem não seria uno, mas muitos, como argumenta o filósofo no livro 3º e no 4º da Metafísica. É manifesto, por conseguinte, que, se multiplicassem muitas formas substanciais em um indivíduo da substância, o indivíduo da substância não seria uno simpliciter, mas secundum quid, como homem branco. Em segundo lugar, todavia, porque nisto consiste a razão de acidente, ou seja, estar num sujeito, de modo, porém, que por sujeito se entenda um ente em ato e não somente em potência, segundo este modo, a forma substancial não está num sujeito, mas na matéria. Por conseguinte, se algum ente em ato subjaz de algum modo a alguma forma, tal forma é acidente. É manifesto, contudo, que toda forma substancial, qualquer que seja, faz o ente em ato e o constitui, donde se segue que só a primeira forma que advém à matéria é substancial, enquanto todas as advenientes subsequentemente são acidentais. Não se exclui por isso o que dizem alguns, a saber, que a primeira forma está em potência para a segunda, porque todo sujeito se compara a seu acidente como a potência ao ato. Ademais, seria mais completa a forma do corpo que prestasse a suscetibilidade à vida que a que não a prestasse. Por isso, se a forma do corpo inanimado o faz ser sujeito, muito mais a forma do que tem a vida em potência o faz ser sujeito. E assim a alma seria uma forma num sujeito, o que é a razão do acidente. Em terceiro lugar,
porque se seguiria que na aquisição da derradeira forma não haveria geração simpliciter, mas só secundum quid. Com efeito, como a geração é transmutação do não ser em ser, simpliciter se gera o que se faz ente simpliciter de não ente simpliciter. O que, porém, pré-existe como ente em ato, não pode fazer-se ente simpliciter, senão que pode fazer-se este ente, como branco ou grande, o que é fazer-se secundum quid. Como, pois, a forma precedente na matéria faz o ser em ato, a forma subsequente não fará ser simpliciter, mas ser isto, como ser homem ou asno ou planta. E assim não será geração simpliciter. E por isso todos os antigos que puseram a matéria-prima como algo em ato, como fogo, ar ou água, ou algum meio, disseram que fazer-se não seria senão alterar-se. E Aristóteles resolveu suas dúvidas pondo a matéria como estando só em potência, dizendo a sujeito simpliciter de geração e de corrupção. E porque a matéria nunca se despe de forma, por isso mesmo, quando recebe uma forma, perde a outra, e ao revés. Assim, pois, dizemos que neste homem não há outra forma substancial que a alma racional, e que por ela o homem não só é homem, mas é animal e vivente, e corpo e substância e ente, o que pode considerar-se assim. A forma, com efeito, é similitude do agente na matéria. Mas nas virtudes ativas e operativas se encontra que, quanto mais alta é uma virtude, tanto mais compreende em si, não compositamente, mas unitariamente. Assim como, segundo uma única virtude, o sentido comum se estende a todos os sensíveis, que os sentidos próprios apreendem segundo diversas potências. Mas é próprio do agente mais perfeito induzir a forma mais perfeita. Por isso, a forma mais perfeita faz de uma só vez tudo quanto as inferiores fazem em várias. Assim, se a forma do corpo inanimado dá à matéria o ser e o ser-corpo, a forma da planta dar-lhe-á tudo isso, e ademais o viver. Mas a alma sensitiva, tudo isso e ademais o ser sensível, enquanto a alma racional, tudo isso e ademais o ser racional. Assim, com efeito, encontra-se que as formas das coisas naturais diferem segundo o perfeito e mais perfeito, como se patenteia facilmente ao observador. Por isso as espécies se comparam aos números, como se diz no livro 8º da Metafísica, porque as espécies variam por adição e por subtração da unidade. Daí que no livro 2º de De Anima, Aristóteles diga que o vegetativo está no sensitivo e o sensitivo no intelectivo, assim como o triângulo no quadrilátero e o quadrilátero no pentágono. O pentágono, com efeito, contém em virtude o quadrilátero. Tem, pois, isto e mais. Não, porém, que no pentágono haja separadamente o que é próprio ao quadrilátero e o que é próprio ao pentágono como duas figuras. Assim também a alma intelectiva contém em virtude a sensitiva, porque tem isso e mais. Não, porém, que haja duas almas. Mas, se se dissesse que a alma intelectiva difere por essência da sensitiva no homem, não se poderia dar razão da união da alma intelectiva ao corpo, porque nenhuma operação própria da alma intelectiva se dá mediante órgão corporal. Quanto ao primeiro, portanto, deve dizer-se que a autoridade de Dionísio deve entender-se como respeitante às causas agentes e não às causas formais. Quanto ao segundo, deve dizer-se que, como a forma mais perfeita dá tudo o que dão as formas imperfeitas, e ainda mais, a matéria, enquanto se perfaz, segundo o modo de perfeição pelo qual as formas mais imperfeitas se perfazem, é considerada matéria própria, de certo modo, também de uma perfeição que a forma mais perfeita adiciona sobre as outras, de maneira, porém, que tal distinção não se intelija nas formas segundo a essência, mas só segundo a razão inteligível. Assim, pois, a mesma matéria, enquanto se intelige como perfeita, no ser corpóreo suscetivo de vida,
é o sujeito próprio da alma. Quanto ao terceiro, deve dizer-se que, como o animal é o que é verdadeiramente homem, a distinção entre a natureza animal e a do homem não é segundo uma diversidade real de formas, como se houvesse uma forma pela qual é animal e a ela se lhe sobrepusesse outra pela qual é homem, mas segundo razões inteligíveis. Segundo com efeito se intelige o corpo perfeito no ser sensível pela alma, assim também se compara a perfeição última, que é pela alma racional enquanto tal, como matéria à forma. Como com efeito o gênero e a espécie significam certas intenções inteligíveis, não se requer para a distinção de gênero e de espécie uma distinção real das formas, mas só a distinção inteligível. Quanto ao quarto, deve dizer-se que a alma move o corpo pela cognição e pelo apetite. Mas a virtude sensitiva e a apetitiva no animal têm determinado órgão, e assim o movimento animal começa deste órgão, que é o coração, segundo Aristóteles. Assim, portanto, uma parte do animal é movente ou motora, enquanto a outra é movida. Toma-se por parte movente o órgão primeiro da alma apetitiva, e o restante do corpo por movido. Mas porque no homem movem a vontade e o intelecto, que não são ato de nenhum órgão, no homem o movente será a mesma alma segundo a parte intelectiva. O movido, todavia, será o corpo, segundo é perfeito pela própria alma no ser corpóreo. Quanto ao quinto, deve dizer-se que na encarnação do Verbo se põe a alma como meio entre o Verbo e a carne, não por necessidade, mas por congruência. Daí que, ainda quando na morte de Cristo a alma se separou da carne, o Verbo permaneceu imediatamente unido à carne. Quanto ao sexto, deve dizer-se que este livro, De Spiritu et Anima, não é de Agostinho, e nem é muito válido, e nisto se expressa assaz impropriamente, pois o fantástico e a sensualidade com efeito pertencem ambos à alma, conquanto se diga que a sensualidade se refere à carne, enquanto é apetite das coisas atinentes ao corpo, e o fantástico à alma, enquanto nela há similitudes dos corpos sem os corpos. Diz-se, porém, que são intermédias entre a alma e a carne, não enquanto a alma é a forma do corpo, mas enquanto é motor. Quanto a sétimo, deve dizer-se que a administração do corpo pertence à alma enquanto é motor, não enquanto é forma. E conquanto as coisas pelas quais a alma governa o corpo sejam necessárias para que ela esteja no corpo, como as disposições próprias de tal matéria, nem por isso, porém, se segue que a razão da administração seja a mesma que a da união formal. Assim, com efeito, como a alma, que é motor, e que é forma, são a mesma segundo a substância, como a alma, que é motor e que é forma, são a mesma segundo a substância, mas diferem segundo a razão, assim também são as mesmas as coisas que são necessárias para a união formal e para a administração, ainda que não segundo a mesma razão. Quanto ao oitavo, deve dizer-se que o fato de a alma diferir do corpo como o incorruptível do corruptível não suprime que seja a forma sua, como se patenteia do dito anteriormente. Por isso se segue que se une imediatamente ao corpo. Quanto ao nono, deve dizer-se que se diz que a alma se une ao corpo pelo espírito enquanto é motor, porque o primeiro que é movido pela alma no corpo é o espírito, como diz Aristóteles no livro De Causa Motus Animalium, ainda que este livro não seja de grande autoridade. Quanto ao décimo, deve dizer-se que, se duas coisas são diversas por essência, e cada uma delas tem a natureza completa de sua espécie, elas não podem unir-se senão por algum meio que as ligue e una. A alma, todavia, e o corpo não são assim, porque um e outro são naturalmente parte do homem. Mas comparam-se entre si como a matéria à forma, cuja união é imediata, como se mostrou. Quanto ao 1/10, deve dizer-se que a alma se une ao corpo para perfazer-se não só quanto ao inteligir o fantástico, mas ainda quanto à natureza da espécie,
e quanto às outras operações que exerce pelo corpo. No entanto, dado embora que se unisse ao corpo só para inteligir o fantástico, não se seguiria que a união fosse mediante o fantasma. Assim, com efeito, a alma une-se ao corpo para inteligir, de modo que o homem compreenda por ela, o que não se daria se se fizesse a união pelos fantasmas, como já se demonstrou. Quanto ao 12º, deve dizer-se que o corpo, antes de animar-se, tem alguma forma. Essa forma, porém, não permanece na alma adveniente. O advento da alma, com efeito, dá-se por certa geração, e a geração de um, com efeito, não se dá sem a corrupção de outro. Assim, quando a forma do fogo se recebe na matéria do ar, deixa de estar nesta a forma do ar, que permanece somente em potência. E não se deve dizer que a forma se faz ou se corrompe, porque são por ela o fazer-se e o corromper-se daquilo de que ela é ser, o que não é da forma como existente, mas como aquilo pelo qual algo é. Por isso, o fazer-se não se diz senão do composto, enquanto se reduz de potência a ato. Quanto ao 13º, deve dizer-se que no embrião aparecem certas obras de vida, obras da vida. Mas alguns disseram que tais obras são da alma da mãe. Mas isto é impossível, porque é da razão das obras da vida que sejam de um princípio intrínseco, e este é a alma. Outros, todavia, disseram que desde o princípio está presente a alma vegetativa. Esta, tornando-se mais perfeita, se faz alma sensitiva, e finalmente se faz alma intelectiva, mas pela ação de um agente exterior, que é Deus. Mas isto é impossível. Em primeiro lugar, porque se seguiria que a forma substancial recebesse mais e menos, e que a geração fosse um movimento contínuo. Em segundo lugar, porque se seguiria que a alma racional fosse corruptível, porque a vegetativa e a sensível são corruptíveis. Já que se põe que o fundamento da alma racional é a substância vegetativa e sensível. Não pode, porém, dizer-se que há 3 almas em um homem, como se mostrou. Resta, portanto, que se deva dizer que na geração do homem ou do animal há muitas gerações e corrupções que se sucedem umas às outras. Adveniente, com efeito, a forma mais perfeita, desaparece a mais imperfeita. E como no embrião está primeiro só a alma vegetativa, quando, porém, esta alcança a maior perfeição, suprime-se a forma imperfeita e sucede-a a forma mais perfeita, que é a alma simultaneamente vegetativa e sensitiva. E retirando-se por último esta, sucede à última forma, a completíssima, que é a alma racional. Quanto ao 14º, deve dizer-se que o corpo matemático se diz corpo abstrato. Daí dizer que o corpo matemático está nos sensíveis é dizer simultaneamente 2 coisas opostas, como argumenta Aristóteles no livro 3º da Metafísica contra os platônicos que defendiam isso. Disso, porém, não se segue que do abstraente haja mendácia, se o corpo matemático está somente no intelecto, porque o intelecto abstraente não intelige o corpo como algo que não está nos sensíveis, senão que o intelige sem inteligir as coisas sensíveis. Assim como se alguém intelige o homem sem inteligir sua risibilidade, não mente. Mentiria, porém, se inteligisse que o homem não é capaz de rir. Digo, no entanto, que, se o corpo matemático estivesse no corpo sensível, sendo dimensional o corpo matemático, pertenceria unicamente ao gênero da quantidade, razão porque não requeriria para tal uma forma substancial. Ora, o corpo que está no gênero da substância tem a forma substancial que se diz corporeidade, que não consiste em 3 dimensões, mas em certa forma substancial ex qua de que se seguem na matéria 3 dimensões. E no fogo esta forma é igneidade, no animal, a alma sensitiva, e no homem, a alma intelectiva. Quanto ao 15º, deve dizer-se que as partes da definição são partes da forma ou da espécie. Não, porém, por uma diferença real de formas, mas segundo uma distinção inteligível, como se disse quanto ao 3º.
Quanto ao 16º, deve dizer-se que, conquanto a alma não tem a corporeidade em ato, a tem todavia em virtude, assim como o sol tem o calor. Quanto ao 17º, deve dizer-se que a ordem que o comentador toca é segundo tão somente a razão inteligível, porque se intelige a matéria perfeita segundo a razão da forma universal, antes que segundo a especial. Assim, primeiramente se intelige algo como ente que como vivo, e primeiramente vivo que como animal, e primeiramente animal que como homem. Quanto ao 18º, deve dizer-se que, qualquer que seja o gênero ou a espécie, os acidentes próprios são consequentes a esse gênero e a essa espécie. Por isso, já quando se intelige uma matéria perfeita segundo a razão do gênero que é o corpo, podem inteligir-se nela as dimensões, que são acidentes próprios desse gênero. E assim são consequentes à ordem inteligível na matéria, segundo suas diversas partes, as diversas formas elementares. Quanto ao 19º, deve dizer-se que a espécie do calor está tanto no fogo como no ar, porque qualquer qualidade se atribui especialmente ao elemento em que se dá perfeitamente, e por concomitância ou por derivação também ao outro, ainda que mais imperfeitamente. Quando, pois, deste ar se faz este fogo, o calor permanece o mesmo em espécie, mas aumentado. Mas não o mesmo em número, porque não permanece o mesmo sujeito. Mas isto não cria dificuldade à conversão, porque se corrompe por acidente pela corrupção do sujeito e não pela contrariedade do agente. Quanto ao 20º, deve dizer-se que a matéria, considerada enquanto nua, se tem indiferentemente a todas as formas, mas determina-se a formas especiais pela virtude do movente, que se põe no livro 2º como se põe no livro 2º de De Generatione. E é segundo a ordem inteligível das formas na matéria que se dá a ordem dos agentes naturais. Entre os mesmos corpos celestes, com efeito, uns são mais universalmente ativos que os outros, e o agente mais universal não age à parte dos agentes inferiores, senão que é próprio do último agente agir em virtude de todos os superiores. Por isso, em um indivíduo não são impressas diversas formas por diversos agentes, senão que uma só forma é impressa pelo agente próximo, forma que contém em virtude todas as formas precedentes, e a matéria, enquanto se considera perfeita sob a razão da forma mais universal e dos acidentes consequentes, faz-se própria para a perfeição subsequente. Quanto ao 21º, deve dizer-se que, quando se divide qualquer gênero pela potência e pelo ato, a mesma potência que há no gênero da substância é a matéria, assim como a forma é o ato. Por isso a matéria não subjaz à forma mediante alguma potência.